Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. A seguir. Jornal das 10 com a Carla Jorge de Carvalho e começamos com a reação do governo português ao acordo de cessar-fogo entre Estados Unidos e o Irão. Portugal saúda o entendimento e fala num primeiro passo determinante para uma solução diplomática duradoura e sustentável do conflito. É o que escreve o Ministério dos Negócios Estrangeiros numa publicação na rede social X, depois de Estados Unidos e Irão terem confirmado este entendimento, um cessar-fogo que vai durar 2 semanas, período no qual os ataques ficam suspensos e o Irão promete reabrir o Estreito de Hormuz. Tanto os Estados Unidos como o Irão falam em vitória. Israel também afirma que concorda com este cessar-fogo. Está connosco em direto neste Jornal das 10 o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel. Bom dia, muito obrigada por estar connosco. Já aqui demos conta de que o Governo saúda este acordo. Parece-lhe, Sr. Ministro, que há condições para se encontrar de facto uma solução duradoura para o Médio Oriente? Sim, eu creio que de uma forma moderada, com uma atitude positiva, construtiva, que estamos, eu penso que há condições. Repare, aqui era realmente fundamental conseguir um cessar-fogo para ganhar algum tempo, porque a estabilidade regional, a segurança regional no Golfo, no Médio Oriente, que tinha aqui, como vimos, um impacto mundial. Portanto, estamos a falar também de segurança e de estabilidade, especialmente de estabilidade global, portanto, estabilidade mundial. Tem tantas dimensões difíceis de negociar que seria problemático não o fazer sem um cessar-fogo. Quer dizer, é preciso ver que, para além das partes diretamente envolvidas, o Irão, os Estados Unidos, Israel, temos aqui os países do Golfo que foram todos atacados, foram envolvidos como terceiros, os 6 países do Golfo. Depois temos a Turquia, o Azerbaijão, o Iraque, a Jordânia, Chipre, que foram atacados. E, portanto, houve aqui, de facto, uma generalização do conflito que faz com que estes países precisem de garantias de segurança muito efetivas. Portanto, estamos a falar de uma solução de paz que tem dimensões muito complexas. Sim. E por isso o primeiro ponto fundamental era conseguir um cessar-fogo para ter tempo para negociar. Claro que muitos dos vetores das dimensões da negociação já estavam a ser tratados há muito tempo, mas obviamente depois tem que haver uma convergência entre as duas partes. E também lhe parece, Sr. Ministro, que aqueles 10 pontos que o Irão apresenta são um bom ponto de partida para essa negociação? Quer dizer, são um ponto de partida, ou seja, é um ponto de partida, porque evidentemente numa negociação terá sempre que haver cedências e, portanto, mas tem que haver posições claras de cada um dos lados para se perceber onde é que se pode encontrar justamente, digamos, um balanço, um equilíbrio razoável. E, portanto, sinceramente, são um ponto de partida. Aqui nós temos é que elogiar muito o papel de mediação do Paquistão, que foi sempre apoiado pelo Egito, pela Turquia e pela Arábia Saudita, estes 4 países, e depois, enfim, cada um deles fazendo também contactos com uma série de outros que poderiam ajudar ou a pressionar um pouco, a fazer pedagogia. Como a China. Ou eventualmente, quer dizer, sobre esse ponto concreto não tenho conhecimento. É verdade que eu falei, eu diria, detalhadamente com o ministro paquistanês, o meu homólogo, na segunda-feira, e ontem com o meu homólogo egípcio. Sinceramente, da conversa com o homólogo egípcio, que já foi ontem ao fim da manhã, eu estava, digamos, pelo menos com bastante esperança, porque já se via que tinha havido um progresso interessante e, portanto, que os envolvidos e aqueles que acompanhavam a negociação, eles próprios estavam com esperança de que conseguissem chegar a um acordo. Isso ontem, ao final da manhã?
Ontem ao final da manhã. Claro que estávamos longe do acordo. Portanto, não ficou nada preocupado quando o Presidente dos Estados Unidos escreve que podia acabar com uma civilização? Percebeu que era retórica? Eu ontem, como sabes, tive 5 horas e meia na Comissão de Negócios Estrangeiros. E houve uma sessão à porta aberta, depois houve sobre vários temas, incluindo este também uma à porta fechada, mas naquela que foi, digamos, a sessão aberta, a sessão regimental normal, eu tive a oportunidade de dizer que Portugal não acompanha, em caso nenhum, pelo contrário, seja uma escalada militar, seja uma escalada retórica. Porque Portugal esteve sempre do lado da solução diplomática e, portanto, obviamente que não acompanha de maneira nenhuma, pelo contrário, verbera essas declarações. Quer dizer, porque nós aqui temos que ter, de facto, uma atitude também construtiva. Nós compreendemos a ameaça que o Irão representava e representa e que ficou muito bem ilustrada pela forma como reagiu ao conflito, ao escalar para todos os seus vizinhos, muitos deles que eram absolutamente neutrais quanto a este conflito e, portanto, isso foi gravíssimo e demonstra que havia aqui riscos sérios que, enfim, merecem atenção, mas nós fomos sempre a solução diplomática. Eu vou dizer o seguinte, que é uma coisa que, enfim, ainda ontem lembrei. No dia 14 de fevereiro, nós tivemos uma reunião pessoal de 1 hora com o ministro do Oman, que era o mediador, não é? E que ainda teve, no dia 26 de fevereiro, em Genebra, as negociações aparentemente estavam com alguma capacidade de prosperarem, a ponto de se ter marcado para Viena, no dia 2 de março, a sessão seguinte, que depois não ocorreu, porque o primeiro ataque ocorreu a 28 de fevereiro. Mas Portugal esteve sempre a acompanhar isso. Agora, como estava a dizer, eu durante estes dias, para além de ter falado com todos os ministros de todos estes países que eu aqui identifiquei, mais do que uma vez, tive, enfim, esta conversa com o ministro paquistanês, mas tive também, ao longo destes dias, com o ministro turco, com o ministro da Arábia Saudita, com o ministro egípcio, várias vezes, com os Emirados. Portanto, Portugal tem acompanhado sempre também no sentido de criar uma... falei com o Marco Rubio, falei com o ministro perguntar sobre isso, porque a administração norte-americana também manteve contactos. Tem alguma ideia se, de facto, a relação entre os Estados Unidos e o resto dos aliados da Aliança Atlântica ficou mais fragilizada depois desta operação militar? Sinceramente, aqui, como eu também ontem expliquei ao Parlamento, que é justamente a instituição a quem devia reportar primeiro, e felizmente havia, quer no dia 1 de abril, quer no dia 7, sessões pré-marcadas que, portanto, permitiram, enfim, que fizesse esse reporte em primeira mão à Assembleia da República, coisa que eventualmente sem essas pré-marcações não teria sido possível, mas o que eu queria dizer é o seguinte: nunca esquecer que a aliança com os Estados Unidos, a ligação transatlântica dos países europeus, dos países da NATO, da Europa e também de Portugal, é uma aliança muito antiga. E é uma aliança que não depende de conjunturas. Claro que pode, como em todas ter momentos mais fáceis, momentos mais difíceis, momentos de convergência, momentos de divergência. Este é um muito difícil. Sinceramente, nós não podemos ficar marcados pela conjuntura. E, portanto, temos que ver quais são os interesses permanentes. Pelo menos quando se é Ministro dos Negócios Estrangeiros. O Secretário-Geral da Aliança Atlântica vai estar hoje em Washington. Vai ser uma reunião importante também para percebermos a temperatura entre os Estados Unidos e os restantes aliados. Sem dúvida. Eu diria que é claro que é importante. Todos estes contactos são contactos importantes e, obviamente, a presença do Secretário-Geral da NATO em Washington é sempre algo que é relevante e que é importante, sem dúvida alguma. Mas, sinceramente, neste momento, eu acho que, havendo estas condições para um acordo futuro que seja sustentável, duradouro, estável, para aquela região, que possa, no fundo, retirar toda esta pressão, por um lado de insegurança política e militar, mas por outro lado também de insegurança económica, de imprevisibilidade económica, isso vai criar também um fator positivo para que todas as coisas regressem, digamos assim, a uma normalidade. E, portanto, eu também é nesse contexto que vejo esta visita. Sim. Portanto, aquilo que nós temos de fazer agora como europeus é criar as condições para que este acordo possa vingar, para que estes 15 dias sejam 15 dias em que efetivamente as partes progridem no alcance de uma solução
para este conflito. Sr. Ministro, se isso for conseguido, sim, eu acho que, enfim, tudo o resto caminhará melhor a partir daí. É isso mesmo. Falando em normalidade, como dizia, os mercados hoje estão a mostrar algum alívio, ou mesmo muito alívio com este princípio de acordo. Podemos contar com uma descida dos combustíveis, sim, já na próxima semana? Tem alguma indicação e alguma expectativa nesse sentido? Eu não vou falar sobre nenhum assunto que não seja estritamente da minha pasta, porque, sinceramente, como compreende, eu nestes dias tenho estado absolutamente focado, e quando digo isto é praticamente 24 horas sobre 24 horas, justamente no acompanhamento desta situação. Então, na sua cálculo que sim. Mas com certeza que o Governo não deixará de, no tempo próprio, tratar de todas essas questões. Há uma coisa que nós temos sempre que reconhecer, deixe-me só dizer isto, é que os mercados, como nós temos visto, reagem todos muito ao minuto, não é? Portanto, nós temos que olhar, e isto é, sinceramente, também a experiência destes 2 anos aqui nos negócios estrangeiros, para as questões mais estruturais e mais permanentes. E, portanto, as respostas têm que olhar para esse médio prazo e não apenas para o curtíssimo prazo. Nós não podemos acontece uma coisa agora e isso é notícia, com certeza, e legitimamente. Mas passado 3 horas ou passado 3 dias, já há outra. E, portanto, nós temos é que olhar para aquilo que é constante. Sim. E isso vale para todos os domínios da governação, também para esse que referi. Claro que sim, os tempos são diferentes aqui nestes 2 aspectos. Uma última questão e relacionada com a sua pasta. Como sabe, esta semana o Bloco de Esquerda apresentou uma queixa na Procuradoria-Geral da República contra o governo português pela utilização da base das lajes. O senhor está preparado para dar mais explicações sobre o assunto? Desculpe, eu já dei as explicações. Eu peço desculpa. Eu ontem estive 5 horas e meia no Parlamento. Houve uma sessão aberta em que eu falei com bastante detalhe sobre esta matéria. Depois houve uma sessão à porta fechada em que os senhores deputados tiveram acesso à informação, que é informação reservada, e todos puderam ver como a posição de Portugal é aquela que é a posição que corresponde, por um lado, ao interesse nacional e, por outro lado, também a um cumprimento daqueles que são os critérios e as obrigações do Estado português perante a comunidade internacional, perante o direito internacional e perante também os acordos que tem com os seus aliados. Porque, sinceramente, eu estou totalmente tranquilo. Há uma coisa que não se pode esquecer. O Bloco de Esquerda tem um deputado em 230. É essa a confiança que os portugueses tiveram no Bloco de Esquerda. Portanto, não faz nenhum sentido esta queixa na PGR? Não, sinceramente, não vou sequer comentar isso não tem... Enfim, eu como jurista teria muito a dizer sobre isso, e sinceramente não seria muito elogioso para o Bloco de Esquerda, mas vou deixar isso de lado. Estamos a dar aqui uma importância, eu vou voltar a dizer. A senhora jornalista nós temos de perceber isto. O povo português deu um deputado em 230 ao Bloco de Esquerda. Portanto, o Bloco de Esquerda com certeza tem toda a legitimidade para ter as posições que quiser e para fazer, enfim, as manobras de distração que quiser. Mas há uma coisa que é verdade. A sua representatividade é aquela que é. E nós não podemos, temos que ter também essa responsabilidade, dar uma importância absolutamente desproporcional à ação de um partido que tem um deputado em 230. E que apresentou esta queixa. Isso é algo que talvez fosse importante nós termos em conta no futuro, porque é preciso também ter eco nos portugueses. Mas tem toda a legitimidade, mesmo que tivesse 0 deputados, tinha toda a legitimidade para atuar, está fora de questão. Mas daí, é só que daí a minha pergunta e agradeço-lhe também a resposta a esta e às outras todas que teve a disponibilidade de nos dar aqui em direto na Rádio Observador. Sr. Ministro, obrigada. Um bom dia. Ficamos aqui com a reação do Ministro dos Negócios Estrangeiros ao acordo conseguido ontem entre Estados Unidos e Irão, também com a concordância de Israel. As reações têm sido conhecidas ao longo desta manhã. O Presidente do Conselho Europeu também já veio saudar este entendimento. António Costa pede agora uma paz sustentável. A chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, também saúda o acordo, afirma que o entendimento representa um recuo à beira do abismo. Já Pedro Sánchez, o presidente do governo espanhol, diz que acolhe o cessar-fogo como boas notícias, mas sublinha que o governo de Espanha não vai aplaudir aqueles que incendiaram o mundo. Para o especialista em relações internacionais, Miguel Baumgartner, não há dúvidas, o Irão é o grande vencedor destes 38 dias de conflito. Sobretudo porque beneficiou do encerramento decretado por Teherão da livre circulação dos navios petroleiros pelo Estreito de Hormuz. A Rádio Observador, Miguel Baumgartner, prevê também que o Irão saia a ganhar com este acordo de cessar-fogo.
o Irão em toda a linha é vencedor e isso nós não podemos ignorar. Surpreende-nos bastante. Nós estamos a falar de um país que estava, economicamente, que estava em grandes dificuldades, mas que agora, nos últimos 30 dias, tem vendido, efetivamente, o seu petróleo a um preço muito superior, o que lhe tem rendido bastantes milhões. Vários dos pontos apresentados, por exemplo, um dos pontos é o descongelamento dos ativos financeiros que estão congelados, quer na Europa, quer nos Estados Unidos. E, portanto, o levantamento de sanções. O especialista em relações internacionais, Miguel Baumgartner, que esteve esta manhã em direto aqui na Rádio Observador, refere ainda que ficou visível que os iranianos são agora governados em bloco por várias estruturas, nomeadamente pela Guarda Revolucionária Islâmica. E Carla, mesmo com uma reabertura do Estreito de Hormuz, os preços dos produtos petrolíferos podem continuar elevados durante algum tempo. É um alerta das empresas portuguesas de combustíveis. O efeito é imediato e o preço do barril de Brent já caiu para os $94. No entanto, as empresas portuguesas de combustíveis e lubrificantes alertam para as consequências a médio e a longo prazo deste conflito. O secretário-geral, António Comprido, explica que mesmo com a abertura do Estreito de Hormuz, a matéria demora a chegar e ainda não se sabe o grau de distribuição das infraestruturas na região. O anúncio, obviamente, teve um efeito imediato. No entanto, o conflito no Irão terá consequências de mais médio e longo prazo. Para já, não está definido quando é que há a reabertura total do Estreito de Hormuz, e mesmo depois da reabertura do Estreito de Hormuz, o produto não chega imediatamente às refinarias mundiais. É evidente que, entretanto, os países têm os seus estoques, conseguem gerir essa situação, é para isso que existem as reservas de segurança, não há um risco imediato de escassez de produto, há uma situação, há uma posição de precaução de tentar evitar que se chegue a essa situação e poderão ser tomadas algumas medidas. Declarações de António Comprido esta manhã. As empresas do setor consideram que, apesar do cessar-fogo, o panorama é instável e é necessário prevenir um cenário de escassez de combustíveis a nível mundial. O setor dos combustíveis registra um efeito imediato na queda do preço dos produtos petrolíferos logo após o anúncio do cessar-fogo. E são agora 10h17. Carla Jorge de Carvalho, há ainda outras notícias em destaque a esta hora. Depois do cessar-fogo no Médio Oriente, Kiev pede aos Estados Unidos para que agora concentrem os esforços na Ucrânia. O apelo foi feito esta manhã na rede social X pelo ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros. Pede a Washington que pressione Moscovo para pôr fim a mais de 4 anos de guerra e afirma que o cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irão demonstra o sucesso da firmeza americana. A Câmara de Lisboa vai aprovar hoje em reunião camarária a construção de 98 novas casas, uma empreitada que vai custar quase 16 milhões de euros. A obra no bairro Potre Cruz, na freguesia de Carnide, deve estar concluída em 2 anos. Em declarações ao Observador, Carlos Moedas garante que sempre foi muito claro que a habitação tem de ser uma prioridade para o Executivo Municipal. Este é o terceiro dia da presidência aberta de António José Seguro. O chefe de Estado vai estar em Coimbra, um dos distritos mais afetados pelas tempestades. Seguro que tem pedido menos palavras e mais ação ao Governo. Hoje tem previsto um encontro com agricultores. Vai também visitar os diques do Rio Mondego.